Viu? Tá certo. Bem, vamos começar nossa... Já são 8h01, quase 8h02. Então, eu queria... Professora Maíta Poli de Araújo, professora assistente do Departamento de Ginecologia, da Escola Paulista de Medicina, uma grande especialista em ginecologia do esporte. Queria agradecer a sua disponibilidade, Maíta, de estar aqui conosco mais uma vez e nos falar sobre o uso recreacional de androgênios. Fique à vontade e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Uma das coisas... A pandemia nunca é boa, né? Mas acho que uma das coisas boas é a gente se reunir, conseguir se ver, mesmo que virtualmente, nessas reuniões, né? O Gustavo tinha me chamado ano passado e não deu certo. E agora nós estamos... Vocês estão vendo a minha tela, o meu slide? Sim, perfeitamente. Legal. Vamos lá. O tema é muito interessante. Na verdade, eu coloquei uma frase a mais, viu, professor? Que quando a gente fala uso recreacional fica meio estranho, né? Mas é mais na esportista amadora. E eu quero trazer um pouquinho para vocês o que tem acontecido também na pandemia, né? Se essas esportistas amadoras, o que tem sido feito. Porque depois que abriram as academias, parece que teve um boom de treino, um boom de esportistas, e que aumentou de forma muito grande. Então, quem é esportista amadora no Brasil? São essas mulheres que fazem corrida de rua, corrida de montanha, as praticantes de crossfit. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o segundo país no mundo que tem mais academia de crossfit e tem muita mulher fazendo crossfit de forma amadora. E agora, na pandemia, não sei se vocês sabem, mas surgiram essas corridas virtuais, né, por conta do distanciamento social, etc., as corridas cresceram de forma absurda, em que cada esportista tem lá o seu aplicativo, ganha um kit de corrida em casa, faz o seu pace, manda, né, esses resultados para quem está organizando a corrida e recebe uma medalha em casa. Então, aumentou muito a esportista amadora, que estão treinando muito e que querem um resultado rápido a curto prazo. Para vocês entenderem o que é a definição desta paciente, que talvez vocês recebam, é uma mulher fisicamente ativa, que faz um exercício regular, ou seja, ela tem uma frequência, uma intensidade e tempo. Então, normalmente ela fala, eu treino 5 vezes por semana, a minha intensidade é alta, ou elas falam assim, o meu pace, né, o pace é o quanto de corrida que ela tem, é de tantos quilômetros por hora, e eu treino 60 minutos por dia, por exemplo. O objetivo dessas mulheres, normalmente, é a melhora do condicionamento físico, diversão e envolvimento social, como essas corridas de rua, e podem ou não participar de competições. A maioria delas realmente participa de competições chamadas amadoras. Qual que é o problema? E que aí entra os androgênios, né? O problema é que o esporte amador, principalmente as mulheres, elas acabaram entrando na mídia social de uma forma muito forte. E esse tipo eu vou chamar de paciente, mas esse tipo de mulher, ela tem o esporte como um ofício, né? Então, quanto mais forte ela for, mais magra e mais rápida, mais curtidas ela vai ter. E isso se converte, para quem acompanha Facebook, Instagram, etc., em dinheiro. Então, elas ganham dinheiro com isso. Então, cada vez que elas mostram que elas estão ganhando medalhas ou estão correndo, elas ganham dinheiro. Ou se elas mostram um produto que estão usando, ou até um anabolizante, uma testosterona, enfim, elas ganham dinheiro com isso, sim. E vejam aqui o que acontece. Essas mulheres, elas conciliam a rotina profissional delas com o esporte amador. Então, é a maioria das pacientes que vocês vão atender em consultório, que tem a tua profissão, que trabalham, e que durante um período aí do dia elas vão treinar. E elas querem uma resposta muito rápida. Elas querem um corpo ideal, se possível com baixo custo, num curto intervalo de tempo. Então, é diferente de uma atleta de alto rendimento, uma atleta que vai competir os Jogos Olímpicos no ano que vem de Tóquio, que tem um treino regular, todo direitinho, que tem um tempo para ganhar uma massa magra, né, um ciclo de treinamento das mulheres que vocês devem atender em consultório. Bom, o que acontece? Os androgênios, eles têm um efeito anabólico muito importante, dependendo da dose, e aqui é uma revisão sistemática seguida de meta-análise, que mostra que existe um aumento, sim, de força, dependendo do androgênio que é usado, principalmente os esteroides anabólicos sintéticos,
e um emagrecimento. Portanto, é tudo que elas querem, né? Sabendo usar direitinho, de uma forma suprafisiológica, elas vão conseguir isso, sim. O que acontece com o uso dos esteroides anabólicos androgênicos? Tem hipertrofia, tem uma recuperação muscular, portanto, ela treina, no outro dia ela já está pronta para treinar de novo, então ela acaba tendo uma formação de miócitos grande, ela consegue perder o peso, ela aumenta a performance, e com isso ela tem uma estética que ela quer. Então, é tudo realmente o que elas querem. Quais são os principais androgênios que são utilizados nestas mulheres, né, de forma recreacional, tá? E aí, entendam vocês que não existe uma indicação formal nenhuma, não é uma terapia hormonal, não é nada disso, são doses suprafisiológicas para ter um efeito anabólico. Então, o que elas usam? Elas usam muito oxandrolona, eu vou mostrar alguns trabalhos, elas podem usar de forma injetável, que é mais barato até do que a oxandrolona, e aí aqui eu cito principalmente o estanazolol e a nandrolona, que é mais barata, e aí é no mercado negro. Os androgênios tópicos, como, por exemplo, os adesivos, o gel de testosterona, não tem tanto efeito anabólico, então elas não usam tanto essa substância por esta via. E aí vem os famosos implantes subcutâneos, que eu tenho que falar, não tem jeito, eu acho que a USP, a Unifesp, a gente tem que falar em reuniões clínicas o que está acontecendo, porque somos formadores de opinião, né? E aí o que está na moda, se vocês entrarem na mídia, e as pacientes entram na mídia, existem, então, sites dizendo que vamos falar sobre modulação hormonal, e vejam aqui, ó, quando a dieta e o treino não funcionam, então esses dois colegas vão falar o que eles têm que fazer, e aí tem os implantes hormonais, vocês sabem, devem saber que existem 2 laboratórios no mercado, aqueles que são permanentes, e que tem que, os 2 são implantes subcutâneos, e tem esses que são absorvíveis. E vejam vocês que é muito difícil concorrer com esse mercado, né? Vamos ouvir aqui uma atriz global. As atrizes estão aderindo à moda dos implantes hormonais. Uma delas é Débora Seco, que usa o chip há 1 ano e 3 meses. Atualmente, ela tem 5 implantados na região do glúteo, mas não foi só por questões estéticas que Débora optou pelo implante. Todas as minhas reclamações pré-menstruais acabaram completamente. Dor de cabeça, cólica, eu fiquei com muito mais libido, com muito mais força física, muito menos preguiçosa, com muito mais disposição. Meu corpo respondeu muito mais rápido ao exercício. Meu corpo não precisa comer tão pouco para ficar bem. E não engravido, e não menstruo, e não tenho todas as consequências da menstruação para a mulher. Quer dizer, é difícil concorrer, né? Com uma Débora Seco, que fala que ganhou massa magra, que está bem, que não tem TPM, que não é engravida, então, realmente é complicado, né? A Débora Seco não é uma esportista, entre aspas, mas ela é aquela usuária recreacional, sim, dos androgênios, né? Quais são as principais modalidades esportivas que usam androgênio, que talvez vocês recebam em consultório? Vejam aqui que são as praticantes de fisiculturismo, corrida, levantamento de peso, né? E aquelas que praticam academia. Então, a forma recreacional dos androgênios tem a ver com academia, né? Nós falamos que os androgênios no esporte são doping, e hoje em dia o esporte amador, ele é suscetível a fazer exame antidoping, e eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer com os médicos que prescrevem, né? 1 em cada 5 praticantes já fez uso de substâncias anabólicas e androgênicas, e isso aqui é um trabalho italiano mostrando quais são as consequências desse uso. Quais são os androgênios que essas mulheres usam? Então, essa aqui é uma tese de antropologia, né, na Universidade de Brasília, uma tese de doutorado, e eles mostram, na verdade, os esteroides anabólicos sintéticos em mulheres que fazem academia. Vejam vocês que interessante o perfil, né, destas mulheres, ó. Então, a gente tem mulher com 46 anos, com 23 anos, né, então, mulheres normalmente no menacme, e que querem, por exemplo, emagrecer, ficar gostosa, evitar o sedentarismo, e aí usam vários anabolizantes. O estanazolol e a oxandrolona disparada é a mais usada, e existe muito comum, pessoal, uma associação de substâncias. Então, uma oxandrolona, estanazolol, um trebolol, e às vezes um GH e um diurético para limpar tudo do corpo, né? Eu trouxe aqui para vocês os valores do mercado, isso aqui é dessa semana, no Mercado Livre, que você pode comprar, as atletas conseguem comprar sem receita, então, por exemplo, uma oxandrolona não é barato,
está R$100 mais ou menos, e aqui o estanazolol ao redor de R$160, né? Existem suplementos contaminados com androgênios, esse aqui é um trabalho de 2014, que foi avaliar vários suplementos e foi ver a composição dessas substâncias e viram, por exemplo, testosterona em suplementos que não estava escrito na bula que tinha, né? Então, elas compram achando que tem apenas, por exemplo, aminoácido ou whey protein, e aí tem a testosterona colocada nestas substâncias. Quais são as consequências, né? Porque até agora eu falei, melhora a força, emagrece, recupera bem, fica bonita. Então, a estética é muito, como é que fala? As pacientes querem muito isso, né? Mas quais são as consequências? As consequências dependem do tipo de substância utilizada e do esquema de uso. Então, para vocês entenderem, o uso amador, né, o uso recreacional dessas substâncias é diferente de uma terapia hormonal, por exemplo, que tem alguma indicação clínica, a gente pode até comentar depois sobre terapia hormonal pós-menopausa, que tem guidelines bem estabelecidos, né? Como é que elas usam? O mais usado é em ciclos, então, elas tomam, por exemplo, uma oxandrolona comprimido durante 4 semanas e para, ou em pirâmide, então ela começa com um pouquinho de esteroide anabólico, vai aumentando e depois diminui. O stacking, que são vários esteroides ao mesmo tempo, então junta uma oxandrolona com estanazolol, e o combinado, que é bem grave, né, não é menos grave, porque todos são complexos, mas juntar uma efedrina, juntar um GH, insulina, e depois colocar, por exemplo, um diurético para eliminar todas essas substâncias do corpo. E as consequências dependem muito, então, da substância, mas elas afetam múltiplos órgãos. Então, nós temos efeito no corpo, né, no couro cabeludo, alopecia, hirsutismo, acne, alteração da voz, alteração cardiovascular, principalmente alteração do perfil lipídico, o risco de trombose, hipertrofia de ventrículo, lesões hepatocelulares, colestase e raramente o hepatocarcinoma, mas tem relatos na literatura. Aqui é importante falar das lesões musculares e das tendinoses. Então, tem aumentado muito, por exemplo, ruptura espontânea de peitoral maior no crossfit, ruptura de tendão do calcâneo. Então, a paciente começa a treinar, forma uma tendinose e tem uma ruptura abrupta, né, porque esse músculo, ele não aguenta tanto esse treino, né, que é rápido. No sistema reprodutor, alterações menstruais, hipertrofia de clitóris. No rim, essa alteração, por exemplo, de insuficiência renal aguda, nós não sabemos se é um efeito direto da substância utilizada ou porque estas mulheres começam a treinar demais e aí elas fazem uma rabdomiólise, então elas queimam a gordura, já não tem gordura e acabam pegando o músculo como substrato energético e aí leva a uma insuficiência renal aguda. Então, essa segunda teoria é a mais provável. E não menos importante são as alterações de comportamento, como agressividade, depressão, psicose e vício, que vocês devem prestar muita atenção ao atender as pacientes de vocês hoje no consultório. Quais são os efeitos colaterais mais comuns dos androgênios em esportistas? Muito comum é a dependência, né, a mania e hipomania, depois as alterações do perfil lipídico e os distúrbios neuroendócrinos. Então, esse que eu vou me ater hoje para falar rapidamente para vocês. E aí vem as outras, né, o que é comum, estria, violência, hipertensão, insuficiência renal, ruptura do tendão, etc. E pouco comum, pouco provável são as neoplasias, e até tem alguns trabalhos falando de déficit cognitivo e apoptose neuronal, que não está muito bem estabelecida, não tem um nível de evidência alto. Mas o que tem nível de evidência grande mesmo são as dependências, e aqui são dos anabolizantes, que são os esteroides anabólicos androgênicos, quase 58% das usuárias têm dependência, e o que dificulta a suspensão de uso. Se vocês atendem mulheres que fazem uso dos implantes, principalmente com testosterona, vocês sabem como é difícil tirar, né, esse tipo de substância do corpo. E a morte súbita de origem cardíaca é gravíssima, que são aqueles casos em que aparece na mídia, né, uma jovem mulher morreu na academia e ninguém sabe por que morreu. O exercício não mata, o que mata é uma doença cardíaca subjacente e que o exercício é um gatilho. E o que se sabe é que os esteroides anabólicos androgênicos sintéticos, eles fazem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, então vocês vejam aqui, ó,
um ventrículo normal, com uma espessura cardíaca boa, uma função ventricular excelente, e aqui nós chamamos de uma hipertrofia concêntrica. Esse músculo não funciona por fibrose e miocitólise. E o que eu quero trazer para vocês, até ouvi um pouquinho hoje o professor Nelson no começo falando, né, da pandemia, mas nós temos casos de atletas que tiveram Covid e que nos tem chamado muito a atenção na medicina esportiva, as miocardites pós-Covid em atletas. Então, esse aqui é um alerta que foi feito pelo grupo europeu que mais estuda coração de atleta, e vejam vocês que 15% dos esportistas têm miocardite pós-Covid. Imaginem, uma esportista em uso de um esteroide anabólico androgênico que pega a Covid e que já tem um risco aumentado de miocardite, esse risco de morte súbita. Para a fertilidade, os impactos são apenas em estudos animais, mas é algo que nós temos que ter em mente, né, como é que vai ser o futuro reprodutivo dessas meninas. Aqui é um grupo que não usou nada, eram animais, ratinhos, sem uso de nandrolona, e aqui uso de nandrolona. Aqui é uma alteração de ovário e útero, e vejam vocês que eles observaram atresia de folículo nos ratinhos que usaram nandrolona, e no útero existe uma adenomiose-like, alteração de glândulas, vacúolos, o que chama muito atenção até no padrão de fertilidade. Há que se pensar sobre isso no futuro. Os sintomas, eles podem aparecer em meses do uso, então coloca um implante ou coloca uma testosterona e já podem aparecer uma irregularidade menstrual, ou demorar anos para aparecer, como, por exemplo, as cardiomiopatias. E a duração dos sintomas, que é muito importante, que tem que ser falado para as pacientes, mais uma vez, pode ser temporário, então se ela para de usar uma oxandrolona, por exemplo, ela volta a menstruar, e o mesmo vale para o perfil lipídico, mas hipertrofia de clitóris e alteração de voz são sinais e sintomas permanentes, não tem jeito. Quais são os riscos adicionais destas substâncias? A proveniência duvidosa dos medicamentos, principalmente de oxandrolona, de estanazolol, né, de farmácias que a gente não sabe como é que são feitos esses medicamentos, as técnicas inseguras de aplicação, principalmente das substâncias injetáveis, uso concomitante com outras drogas, então, o uso recreacional destas substâncias, infelizmente, está associado com o aumento de uso de cocaína e outras substâncias. E eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa que chama doping por cumplicidade. O que é isso? O doping por cumplicidade, muitos médicos não sabem, mas a Associação Brasileira de Controle de Doping do Brasil, ela é do Ministério da Saúde, né, o que a gente tem aí, e vejam vocês que a testosterona e os seus metabólicos, elas são consideradas classes anabólicas, que é S1, que é proibido no esporte amador, e entra aqui também, ó, clostebol, olha aqui, ó, gestrinona, né, que não são a testosterona, mas são agentes anabólicos, e aí tem tibolona, os SARMs, etc. E quando o médico, ele prescreve alguma destas substâncias, ele pode ser suspenso, e o nome dele aparece nesse site. Então, se vocês colocarem agora no Jogo Olímpico, Doping Brasil, por exemplo, infelizmente, essa médica, ela foi suspensa por 3 anos, o nome dela está lá no site, esses 2 médicos, por ter prescrito substâncias proibidas, como, por exemplo, um esteroide anabólico androgênico. E vejam vocês, eu quero chamar a atenção aqui dos implantes, temos uma atleta do ciclismo amador, que está suspensa do esporte por 3 anos, até 2022, porque usou gestrinona, provavelmente aí um implante de gestrinona. Né? Então, é um preço muito caro que elas pagam por algo que foi prescrito por algum profissional da saúde. E, por fim, a dismorfia muscular. A dismorfia muscular, por vezes, é o que está por trás destas mulheres que fazem uso de androgênios de forma recreacional. E é muito importante que vocês tentem ver esse tipo de paciente. Como é que é essa paciente? Ela tem uma preocupação excessiva em não ser musculosa, forte e magra, então ela adota um comportamento inadequado com muitas dietas, começa a treinar demais e tem prejuízos ocupacional. Então ela não trabalha tanto, não tem tanto foco no emprego, né? Não sai com os amigos, não vai em festas, acaba não indo em jantares, e aí ela faz uso realmente, por exemplo, dos androgênios ou dos anabolizantes, para conseguir melhorar essa imagem corporal.
como é que nós vamos atender estas mulheres que fazem uso recreacional dos androgênios? A primeira coisa é entender a anamnese, então fazer uma anamnese bem feitinha, procurando dados ou sinais desse uso dessas substâncias. Então, por exemplo, aqui tem uma mulher de 23 anos que malhava, né, há 5 anos, era estudante de administração, trabalhava num shopping, era casada, não era casada, né, tinha um namorado, e fazia uso, por exemplo, na consulta, 2 anabolizantes. E ela não menstruava há 6 meses. Então, essa pode ser uma queixa de uma consulta de uma mulher que faz uso, por exemplo, de um androgênio de forma recreacional. E aí, uma outra paciente de 46 anos, divorciada, que malhava há 26 anos, já tinha feito o uso de esteroides anabólicos, e na consulta, por exemplo, não usava porque achava que era ruim para o corpo, e aí, durante o exame físico, vocês veem, por exemplo, uma hipertrofia de clitóris. Então, na anamnese, nós já conseguimos, mais ou menos, ter uma dica do que, se ela faz ou fez uso dessa substância. No exame físico, chama atenção muito a presença de acne, né, somente pacientes muito fortes, com uma acne aí, um padrão diferente, a alopécia, o hirsutismo. Aqui eu falo muito para os residentes, que às vezes eles acham que é brincadeira, mas é verdade, as estrias. Então, estria, às vezes, em algumas pacientes, porque você tem uma perda de peso muito rápido, né, e ela tem aquelas estrias importantes, é mais comum em homens, tá, que fazem uso de anabolizantes, e aí tem a hipertrofia do clitóris e a voz mais grossa. Em relação aos exames complementares, eu e o professor Gustavo, nós escrevemos um capítulozinho, uma folha, né, Gustavo, na revista do Fleury, sugerindo alguns exames para acompanhar essas pacientes que fazem uso das substâncias, né, esportistas principalmente. Então, exames básicos como um hemograma, um coagulograma. O perfil de lipídico é fundamental, né, porque tem uma alteração de HDL. Nas pacientes com alteração menstrual, sempre fazer aquela dosagem hormonal básica. Nos suspeitas de colestase, as enzimas hepáticas. E aqui eu quero, na verdade, chamar a atenção para vocês desses testes, que às vezes o ginecologista não costuma pedir, e a gente que é médico do esporte e ginecologista pede mais, né? Então, o eletrocardiograma de repouso nas esportistas que vocês atendem, sempre que for menos de 35 anos, peçam, porque a gente consegue detectar alterações cardíacas subclínicas e que são incompatíveis com o esporte, por exemplo. E toda mulher acima de 35 anos que faz algum esporte, vale a pena vocês pedirem o teste ergométrico. E nas usuárias de androgênios, é importante vocês pedirem um ecocardiograma, sim, tá? Então, qual é a mensagem final que eu quero trazer, né, para vocês? É que, primeiro, não existe nenhuma indicação do androgênio de forma amadora, de forma recreacional, nenhuma, somente no esporte. Por quê? Porque as consequências são imprevisíveis, múltiplas e graves. A gente não sabe o que vai acontecer com estas mulheres, né? E eu quero agradecer, né, dizer que exercício é o melhor remédio que a gente tem, e que a gente tem na plateia aí um super esportista, um atleta, que é o professor Gustavo, que eu tenho certeza que não faz uso de nenhuma substância proibida. Obrigada, pessoal. Estava atrapalhado aqui, achando para abrir o microfone. Parabéns, viu, professora Maíta? Excelente apresentação.